paz do Senhor, família Batista do Calvário, boa noite para você. Mais uma vez estamos aqui para cultuar ao Senhor. Neste domingo, um culto diferente, um culto de casa, devido ao lockdown que está decretado aí na cidade de São José do Rio Preto. Mas isso não vai nos impedir de estarmos juntos, porque Deus nos une cada vez mais. Aleluia! Estou aqui juntamente com meus filhos, a irmã Stephanie, que vai estar me ajudando a cantar, que o pastor imita e ela canta. E com o irmão Gabriel, que vai estar ajudando também, tocando, através do carrom, através do violão, nos auxiliando, com o Mateus, que está nas mídias, a minha esposa, que está aqui intercedendo, orando, para que a sua vida possa ser alcançada pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, que vai ser transbordada e manifestada aqui em nosso meio. Quem crê, pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Quem está feliz por podermos estar juntos aqui? Tem um aleluia? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você que já está aí online, já está entrando, chame a sua família, convide todos para estarem juntos aí conosco neste momento. Para tudo, desliga a televisão, desliga a panela lá do arroz, do feijão, e vamos estar juntos cultuando o nome do Senhor. Te convido a estar conosco aqui nessas 2 horas, vamos dizer assim, 1h30, entre 1h30 e 2 horas, juntos para adorarmos o nome do Senhor. Antes da gente começar, como nós gostamos de fazer, eu quero te pedir, neste momento, você que está em casa, dá um abraço no seu irmão, na esposa, no filho, e diz assim: eu e minha casa vamos adorar ao Senhor. Paz do Senhor Jesus, eu e minha casa vamos adorar o nome do Senhor. Eu e minha casa vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Mateus, a paz do Senhor, minha esposa, eu e minha casa vamos adorar o nome do Senhor, amém? Depois de darmos o abraço, de cumprimentarmos, de dar o sorriso, aquele sorriso de crente salvo, Cadê o sorriso, Gabriel? Gabriel é meio tímido, irmãos? Parece que ele está aqui meio sincero, mas ele é um rapaz que está transbordando de alegria por poder estar aqui conosco em mais este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 125, Salmo de número 125, eu te convido a abrir a sua Bíblia para nós estarmos dando início a este culto, a este momento. Nós estaremos louvando, estaremos pregando a palavra, estaremos orando pelos irmãos, pelos enfermos, estaremos orando pela família da irmã Amanda, que a avó veio a falecer nesta tarde, o Senhor chamou para a glória, a irmã Maria está com o Senhor, estaremos orando pela família, orando pelos enfermos, pela irmã Hilda, que está conosco, uma irmã que o Senhor trouxe para o nosso meio, pelo Daniel de Marília, uma família que eu conheci essa semana, através da rede social, ele achou nossos cultos, achou a página da igreja. Um abraço para todos os nossos irmãos também da família Batista do Calvário, não só em Rio Preto, mas espalhada por todo o estado de São Paulo. Um abraço para outros estados também que estão ouvindo e vendo, cultuando conosco neste momento, Governador Valadares, Minas Gerais, Espírito Santo, os nossos irmãos que estão lá. Um abraço. Nos Estados Unidos, o Caio, que assistiu o culto da última vez, a Zizi, é prima da minha esposa, a tia também Marinalva. Um abraço aos nossos irmãos que têm cultuado nos Estados Unidos, irmão Fabiano, também dos Estados Unidos. Quero mandar um abraço para esses irmãos, uma paz do Senhor também. Salmo de número 125, você que encontrou, vai digitar aí na mensagem: eu vou morar no céu, aleluia! Você que encontrou, digita aí na mensagem aí: eu vou morar no céu, para nós interagirmos durante este culto, para nós interagirmos uns com os outros durante a transmissão deste culto nesta noite. Digita aí, eu vou morar no céu, aleluia, glória a Deus. Irmã Rosiane Rogério Batista, ela falou que ela está em Goiânia. Irmão Rogério. Irmão Rogério está em Goiânia, irmã Rosiane, família, filho da irmã Beth, um abraço aqui também, está assistindo conosco. Deus abençoe a vida do nosso irmão, novo convertido na nossa igreja. Encontro, Rogério, Rosiane, Goiânia, é o Rogério, primo do irmão Elias, Um abraço também para o nosso irmão que vai estar assistindo lá em Goiânia, Um abraço, servo de Deus, que está cultuando lá na Deus é Amor. Um grande abraço, estamos esperando você aqui para cultuar conosco aqui em nome de Jesus, amém? Vai digitando aí, eu vou morar no céu. Tem muitas pessoas que encontrou aí, irmão Mateus? Sim. Aleluia!
Você que também não encontrou, você pode digitar: eu também vou morar no céu, pastor, mas eu estou com dificuldade. Aí você pode digitar assim: Escola Bíblica Dominical. Ou então, bem rapidinho, só você abrir a Bíblia no meio dela, no meio. O livro de Salmos fica exatamente no meio da Bíblia. E você vai poder procurar ali o número de 125 de Salmo, capítulo 125. Nós vamos ler todos os 5 versículos nesta noite. Aleluia! Vamos fazer assim mais uma vez. A irmã Stephanie vai representar a igreja. Eu vou ler o primeiro versículo. A irmã Stephanie, representando a igreja, vai ler o segundo. E você na sua casa pode ler com a sua família. E assim sucessivamente até o versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, amada igreja: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia! Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Aleluia! Tem um glória a Deus aí? Paz haverá sobre Israel. Paz haverá sobre a sua casa, se você confiar no Senhor. Então eu quero te convidar neste momento. Não importa o momento que você está passando, não importa o que você está enfrentando, talvez uma enfermidade, talvez um momento difícil que você esteja passando, eu te convido a cultuar ao Senhor, confiando nele. Como a palavra começa dizendo: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Nada pode abalar o monte de Sião, mas permanece para sempre, firmados como rocha no Senhor Jesus. E assim como os montes estão em volta de Jerusalém, guardando a cidade, sustentando a cidade, sendo um refúgio natural da cidade, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está em sua volta, meu irmão, acampando os anjos em volta da sua vida, da sua casa, da sua família, guardando você desde agora e para todo sempre. Então eu te convido nessa hora a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos. Comece a orar, comece a entregar a sua vida ao Senhor. Comece a falar com Ele. Comece a dizer para Ele que você vai adorá-lo em espírito e verdade. Eu te convido a confiar no Senhor nessa hora, a entregar a sua vida para o Senhor, a dizer: Pai, eu vou te adorar com tudo que tenho. Pai, eu vou te adorar, Pai, com a minha vida. Pai, eu quero te adorar. Deus, como os montes de Sião estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. E a nossa confiança, Pai, no começo deste culto está no Senhor. A nossa confiança não está no governo, nem no prefeito que declarou lockdown. Não, a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Pai, visita a tua igreja agora. Visita a casa do teu filho, Pai, que está assistindo este culto, onde quer que ele esteja, aqui em São José do Rio Preto, em outra cidade, Catanduva, Taquaritinga, Ipiguá, Araçatuba, não importa, Senhor, Marília, Neves Paulista, não importa, Senhor, em Minas Gerais, Espírito Santo, fora do Brasil. Pai, nós confiamos no Senhor. Alcance o teu povo, os teus filhos, Pai, com a sua graça, com a tua misericórdia, porque nós vamos te adorar em espírito e verdade. Nós vamos te exaltar, Pai, com tudo que nós temos, porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, Pai. Então, Deus, visita o teu povo agora, em nome de Jesus, Pai. Pai, vai repreendendo toda ação do inferno, vai repreendendo todo o domínio das trevas, toda a potestade das trevas que tentaram atrapalhar este culto. Vai jogando por terra agora, vai repreendendo agora, Pai, todo o poder do mal que tentar tirar a atenção do teu povo, que tentar tirar a atenção dos teus filhos, Deus. Vai repreendendo agora, Deus, e atrai a tua atenção com a tua presença, atrai a atenção da tua igreja com a tua glória, atrai a atenção da tua igreja, Senhor, com a tua majestade, com o teu Santo Espírito sendo derramado em nossos corações.
corações. E assim como eu estou sentindo a tua presença aqui nesta sala, onde nós separamos e nós consagramos e oramos, apresentando ao Senhor para que nós possamos cultuar ao Senhor, assim também possa ser na casa do teu filho, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Você pode dizer para o seu irmão: eu confio no Senhor. Aleluia! Você pode dizer para o seu irmão aí: a minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Escreve aí a mensagem na legenda da live do Facebook da igreja: a minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Por isso eu o louvarei com todas as minhas forças, com tudo que eu tenho. E bem animado. Vamos lá, Gabriel? Aleluia! Profetiza para o seu vizinho, na sua rua. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Mais uma vez diga: não, não dá. Sem Jesus não dá. Oh, não, não dá. Sem Jesus não dá. Oh, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser. Oh, aleluia. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Oh, não dá. Sem Jesus não dá. Oh, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Ser feliz. Oh, Deus maravilhoso. Sem o Senhor não dá. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós necessitamos de Ti, Deus. Como
Como nós somos necessitados, Pai, da Tua presença. Como nós somos dependentes do Senhor. Como nós somos dependentes, Senhor, da Tua presença, da Tua graça em nossas vidas. Como nós precisamos, Senhor, da Tua vida. Como nós precisamos, Senhor, do Teu amor imensurável em nossas vidas. Como nós precisamos. Diga, eu preciso do Senhor. Preciso de ti. Meu Deus. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Diga ao Senhor nessa noite. Quebranta o meu coração. Como a costa anseia por água, assim tenho sede. Diga, como terra seca. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, aleluia! Distante, Deus! Escuta, Deus, o clamor da tua igreja. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escutar o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Não podemos esquecer do que Ele faz por nós. O que fizeste por mim. Como ao pé do céu, Se o alto é o céu, misericórdia sem fim. tua misericórdia sem fim, Senhor. Como um pai se compadece dos
tem um caminho no deserto, para mim e para você. Mesmo em terra desabitada, Ele abre portas impossíveis para mim e para você. Então nessa noite, eu te convido a exaltar o nome deste Deus. Com tudo que você tem, você já disse que confia nele. Você já disse que precisa dele. Agora deixe Ele abrir um caminho para você. Deixe Ele abrir um caminho, uma porta impossível para a sua vida, através da sua adoração, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Tu estás aqui, Senhor. operando Tu milagres. estás visitando a tua igreja nesta noite, eu creio. Por isso te adoramos, Senhor. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Vida, Senhor. Adorarei. Transforma a família, Senhor. Muda o cativeiro, Deus. Em nome de Jesus. Eu
através da adoração. Ore com tudo que você tem. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de falar em mistério, em línguas estranhas, fale. Se você sentir vontade de saltar, salte. Porque Deus habita no meio dos louvores. E tem momentos nas nossas vidas que nós achamos que Deus não está trabalhando. Achamos que Ele está em silêncio tempo demais. Achamos que o tempo já passou e que Ele não vai nos alcançar. Ei, deixa eu falar algo para você. O meu Deus não falha. O seu Deus não falha. Ele não erra. Este é quem Ele é. Um Deus imutável. Um Deus que não muda. Um Deus que não tem sombras de variação. Um Deus que não falha. E ainda que Ele esteja em silêncio, Ele está trabalhando. Então cante. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Mais uma vez. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Mais uma vez, Esther, diga. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Aleluia! Trabalha mesmo, Senhor! Trabalha com cura nessa hora! Trabalha, Senhor, com salvação nessa hora! Aleluia! 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 Trabalha, Senhor! Trabalha! Trabalha, Deus! Nesse mundo, Deus! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sabe o que ele faz? Enxuga. Lágrimas, restaura os corações. Coloca a sua mão no seu coração. Deixa Deus enxugar as suas lágrimas. Quem sabe você chorou hoje o dia inteiro. Quem sabe essa semana você chorou a semana inteira. Deixa o Senhor enxugar as suas lágrimas. Oh, aleluia! Deus tremendo. Da resposta. Jesus, enxuga as lágrimas mais uma vez. Deus, começa a enxugar lágrimas agora, Deus. De cada família, Pai, que talvez está passando pelo luto. Talvez, Deus, por uma dificuldade impossível, enxuga as lágrimas. Tu és a resposta, eu creio. Tu és a resposta, eu creio. Sim, enxuga a lágrima. Enxuga a lágrima. Enxuga a lágrima. Restaura corações, Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, o Deus de milagres está presente aqui, Cristo. O Deus de milagres está presente aí na sua casa. O Deus de milagres está aqui para trazer cura para o seu lar, para trazer cura para a sua vida, para trazer cura para as nossas vidas nessa noite. O Deus de milagres está aqui. O Deus de milagres está visitando o seu povo. Eu creio, irmãos. Eu já posso sentir a presença do Senhor neste lugar. Eu já posso sentir a presença do Senhor em nossas vidas. E eu creio que nessa noite Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem milagre para as nossas vidas. E Ele tem uma palavra para o seu coração. E nesse mesmo espírito,
nesse mesmo sentimento de confiança no Senhor que nós cantamos aqui, que nós somos como os montes, a cidade de Jerusalém, que está firmada entre os montes, entre o monte de Sião em volta, que está em volta de Jerusalém, firmada para todo sempre. Assim é o Senhor em minha volta, assim é o Senhor em sua volta. Eu sinto a presença dEle, e quando o Senhor nos envolve, amados, nós sentimos segurança, o medo vai embora. Quando nós sentimos a presença do Senhor, igreja, algo novo acontece. Ele visita a casa, Ele está visitando a casa nessa noite, Ele está visitando a sua casa nessa noite. Se você abrir o seu coração, Deus vai falar com você. Se você abrir o seu coração, Deus vai derramar bênção sem medida sobre a sua casa. E é o que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Amados, sem perca de tempo, nesse mesmo espírito ao qual eu estou sentindo aqui a presença do Rei dos Reis, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 37. Aleluia, Jesus. Digno é o Senhor de ser adorado, digno é o Senhor de ser exaltado. No livro do profeta Isaías, capítulo 37, nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 31 e o 32. Capítulo 37 de Isaías, nós vamos ler o versículo 30 até o versículo 32. Eu quero dar um minuto para que você encontre, para que você ache o texto do profeta maior, profeta Isaías, capítulo 37, nos versículos de 30 ao versículo 32. Aleluia! Glória a Deus! Mesmo com dois ventiladores aqui, irmãos, o suor já está descendo, a presença do Senhor é grande em nosso meio. Aleluia! A irmã Célia Michele pediu oração para o Aleluia! Evanésio Roque Filho e Cláudio Barbarelli. Eles estão entubados de Covid-19. Estaremos orando. Anota o nome, por favor, Mateus. Depois, no final, você me entrega. Nós estaremos orando. Todos os irmãos que mandarem os nomes, pedindo oração, estaremos orando no final, apresentando essas pessoas. Em nome de Jesus, vai anotando os nomes. E no final do culto, você me entrega. Nós estaremos aqui clamando pela vida dessas pessoas, mediante a palavra que Deus tem para a sua vida, para a sua família, nessa noite. Sobre o tema, eu quero pregar sobre o tema, o zelo do Senhor. Na quinta-feira eu preguei lá em Amós, capítulo 8, no versículo 11 ao 12, eu preguei sobre o tema, Deus está visitando a terra. Como está a sua vida? Que Deus estava trazendo juízo sobre esta terra. Deus tem olhado para essa terra, irmãos, e a podridão, o pecado tem chegado como um cheiro, um cheiro, irmãos, que não é bom às narinas de Deus. Já está fedendo as narinas de Deus o cheiro do pecado, e Ele tem visitado a terra com a sua ira, e Ele tem colocado o prumo, como eu preguei na quinta-feira. Porém hoje Deus trouxe uma palavra para o meu coração, o zelo do Senhor dos Exércitos. Eu quero pregar esta palavra para que Deus venha trazer descanso e refrigério para o seu coração, mediante os louvores que nós cantamos. Eu tenho certeza que durante e no decorrer desta palavra, preste bastante atenção. Fique atento que o Senhor quer falar contigo mediante essa palavra, que no meio que eu estarei pregando essa palavra, eu tenho certeza, Deus vai estar trazendo refrigério para a sua vida. Deus vai estar trazendo cura para a sua vida. Deus vai estar trazendo alento para o seu coração. Deus vai estar entrando com providência em favor da sua vida, mediante esta palavra, porque o nosso Deus, nós vamos aprender aqui, é um Deus zeloso. E nós vamos entender sobre este tema, o zelo do Senhor dos Exércitos. Isaías 37, versículo 32 versículo 30 ao versículo 32. Você que encontrou, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, e logo após nós lermos, a Stephanie estará louvando um hino, ao qual eu creio a bênção de Deus vai chegar na sua casa através dessa palavra. A bênção de Deus vai inundar a sua casa através desta palavra, com este tema, o zelo do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor diz assim, e isto te será por sinal, e isto te será por sinal, versículo 30 de Isaías 37, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém,
no terceiro ano, semeai e cegai, ou plantai e colhei, plantai vinhas e comei os frutos delas. Versículo 31, porque o que escapou da casa de Judá e o que restou tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Oh, aleluia, tem glória a Deus. Porque os remanescentes que escapou da casa de Judá tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Aleluia. Fecha os teus olhos no versículo 32 e diz assim: porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu vou repetir o versículo 32, porque de Jerusalém sairá os remanescentes, e do monte de Sião os que escaparem, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Feche os teus olhos. Com a sua Bíblia, pode colocá-la sobre o seu banco, ainda de pé. Não feche a sua Bíblia, nós vamos usá-la, vamos ler alguns textos, mas com a sua Bíblia aberta e com seus olhos fechados. Deixe a bênção de Deus entrar na sua casa, no seu lar, neste momento. Quem sabe você está no leito de uma cama, no hospital, assistindo este culto. Quem sabe você está sozinho em casa, ou quem sabe com toda a sua família. Deixe a bênção de Deus entrar na sua casa, através dessa palavra. O zelo do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Que o Senhor te abençoe. Oh, aleluia! Abençoa mesmo, Senhor. Faça brilhar. Faça mesmo, Senhor. Teu rosto. Faça mesmo, Senhor. Faça brilhar. Conceda, Senhor. Tua graça. Meu Deus. E te dê paz. Oh, aleluia! Meus filhos, os pedidos de oração que está sendo colocados, Pai, ali na página da igreja, alcança agora, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Deus Santo! Deus Todo-Poderoso! Aleluia! Aleluia! Amém! 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, com família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Oh, aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Levanta o que a mão da que a mão dele aí! Deus Santo! Deus Santo! Em nome de Jesus! É contigo! É contigo! Aleluia! Aleluia! Deus Santo! Por todos os lados, a bênção do Senhor é contigo! Meu Deus! É contigo! 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 Aleluia! Aleluia! Se você crê, diga amém!
Assim seja. Assim seja. Assim seja. Senhor meu Deus e eterno Pai, segundo, Pai, esta palavra que acabou de ser lida, este louvor que nós cantamos, que a bênção te acompanhe por detrás, pela frente, no teu lado, em todos os momentos da tua vida, sobre tua família, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos, mediante esta palavra que vai estar sendo pregada aqui nesta noite. Pai, que a tua bênção possa entrar, Pai, no leito, nos hospitais, através dessa palavra, em cidades, quebrando todo jugo, quebrando toda corrente, Pai, escravidão do pecado, do vício, e pondo o teu povo, Pai, sobre liberdade para servir ao Senhor. Assim nós oramos, Pai. Eu peço ao Senhor e clamo por misericórdia, que o Senhor venha derramar a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a tua igreja, Pai, nesta palavra que estarei pregando, e com temor e tremor eu me ponho de pé diante da tua igreja, Pai, para centenas e dezenas de pessoas que estão assistindo essa live, com temor e tremor, Pai, e me ajuda para que eu possa falar somente aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, somente aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, e que não venha ser, Pai, o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir para serem curados, para serem alimentados, para crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós oramos, gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo és o teu nome. Amados, mediante esta palavra que nós lemos de Isaías, capítulo 37, do versículo 30 ao 32, eu me propus, e Deus falou muito comigo também nesta palavra, sobre o zelo do Senhor dos Exércitos. Antes da gente entrar nesta palavra, no cerne do que eu quero falar sobre o zelo do Senhor dos Exércitos, eu quero lembrar aos irmãos, obrigado, me dá licença, igreja, para tomar um pouco de água. Deus abençoe o nosso irmão diácono Gabriel. Amados, eu quero lembrar que na quinta-feira, como eu disse, eu preguei sobre Deus está visitando a terra com juízo. Deus está visitando a terra com ira. Deus está visitando a terra com prumo. E tudo aquilo que está fora do lugar, Ele está endireitando mediante o juízo que Ele tem derramado sobre esta terra. Porém, hoje eu não quero falar do juízo de Deus. Eu quero falar agora ao contrário. Eu quero falar do zelo do Senhor dos Exércitos. A palavra que eu quero trazer para o seu coração, que está inserida neste texto e no momento da história do profeta Isaías e do rei Ezequias, rei de Judá, é o zelo do Senhor dos Exércitos. Amados, a palavra zelo um significado básico desta palavra é grande cuidado. A palavra zelo tem um significado de grande cuidado e também de empenho aplicado na realização de algo, ou preocupação que se dedica a alguém. Eu vou repetir o conceito desta palavra na Bíblia, zelo. A palavra zelo significa grande cuidado, empenho aplicado na realização de algo, ou preocupação que se dedica a alguém. Explicado e conceituado o significado básico desta palavra zelo, eu quero dividir esta mensagem para o melhor entendimento da igreja em 3 perguntas, que automaticamente serão 3 tópicos desta mensagem desta noite. Então eu quero trazer aqui, dentro deste tema, o zelo do Senhor dos Exércitos, e depois de conceituado o significado da palavra zelo, eu quero dividir este tema, esta mensagem, em 3 perguntas, que automaticamente serão 3 tópicos, ou 3 partes da mensagem desta noite. A primeira pergunta que nós vamos responder, e eu quero perguntar dentro deste tema, é: quem é o Senhor dos Exércitos? E a segunda pergunta, que é o segundo tópico, é: o que faz o zelo do Senhor dos Exércitos? E a terceira e última pergunta, e o terceiro e último tópico desta mensagem é: para quem é o zelo do Senhor dos Exércitos? Então, primeiro, quem é o Senhor dos Exércitos? O que faz
o zelo do Senhor dos Exércitos? E para quem é o zelo do Senhor dos Exércitos? São 3 perguntas que eu fiz dentro deste texto. E eu vou seguir esta linha para um melhor entendimento, assim como Deus falou comigo através dessas 3 perguntas que eu fiz para este texto, e elas são respondidas dentro deste texto. Eu quero trazer também essas 3 perguntas para a sua vida que está me ouvindo nesta noite. Quem é o Senhor dos Exércitos? O que faz o zelo do Senhor dos Exércitos? E para quem é o zelo do Senhor dos Exércitos? Porém, amada igreja, antes de nós entrarmos nestes 3 tópicos, para respondermos essas 3 perguntas, precisamos entender, compreender qual é o contexto deste momento na vida do profeta Isaías, que está envolvido neste texto que nós acabamos de ler, e do rei Ezequias, rei de Judá, aqui neste momento da história de Judá, da história de Israel, da história do profeta Isaías e do seu ministério. Qual é o contexto? O que está envolvendo este momento? Em que história, em que momento da história está inserido este texto de Isaías capítulo 37, versículo 28, 30 ao 32, que nós acabamos de ler? O contexto, irmãos, começa lá em 722 antes de Cristo, ao qual o rei Sargão II, rei da Síria, estava em ascensão. Era um reino que estava crescendo com um grande exército, com armas para aquela época moderníssimas, com carros e cavalos de guerra, com espadas e escudos e um grande número de exército. E o rei Sargão II, ele conquistou, o rei da Síria, conquistou e devastou o reino do norte, Israel, que tinha por capital Samaria, em 722, ao ponto de riscar do mapa o reino do norte, Israel, que tinha por capital Samaria. E quem estava reinando neste momento era o rei Oséias. E ele até tentou, num cerco de 3 anos, resistir a este ataque da Síria, liderado pelo rei Sargão II. Mas depois de 3 anos de cerco, o reino do norte, Israel, que tinha por capital Samaria, ele vai cair, ser devastado e ele ser riscado do mapa, ao ponto dele fazer miscigenação, levar escravos para outros reinos e trazer escravos de outros reinos conquistados e misturar a raça de Israel, ao ponto que ela nunca mais seria pura, o reino do norte. Mas o rei Sargão II, ele veio a falecer, e no seu lugar entrou o rei Senaqueribe, no lugar de Sargão II, aproximadamente em 705 a.C. E em 705 a.C., quando o rei Senaqueribe, ele sobe no poder, na liderança da Síria, deste povo e deste exército, ele vira os teus olhos agora não mais somente para o reino do norte, Israel. Agora ele vai virar os olhos para o sul, ele vai olhar para Judá, o único reino que ainda não tinha caído naquela região. A Filístia já tinha caído, ele já tinha marchado até a fronteira com o Egito, e agora ele faltava o sul, Judá. E ele vai virar os seus olhos para a nação de Judá, que era governada e liderada pelo rei Ezequias, que tinha como profeta em exercício, exercendo o seu ministério naquela época, o profeta Isaías. E o rei da Síria, Senaqueribe, ao virar os seus olhos para Judá, para o sul, ele marcha sobre o solo de Judá. Ele entra, ele invade a fronteira de Judá com um exército poderosíssimo, um exército poderoso e numeroso, com aproximadamente 185 mil homens, fortemente armados. E Senaqueribe e seu exército vai conquistar e saquear 46 cidades ao oeste de Judá. E ele vai chegar até Laquis, aproximadamente 20 quilômetros de Jerusalém. Era a segunda cidade mais bem fortificada daquela época. Depois de Laquis só tinha Jerusalém. Então Laquis, onde ele chegou com 185 homens, ele vai também derrotar e devastar aquela cidade, juntamente com mais 45 cidades ao oeste de Judá. E finalmente, de Laquis, ele vai enviar um dos seus melhores generais, Rabsaqué,
e vai sitiar a cidade de Jerusalém. Era a última cidade de Judá. Era a última cidade que faltava para derrubar o Reino do Sul. Era a última cidade. Era o limite das forças para ele acabar com o Reino do Sul, como ele fez com o Reino do Norte, Israel. E agora ele cerca a cidade de Jerusalém. Os seus soldados vão sitiar a cidade de Jerusalém, de forma que ninguém entrava nem saía da cidade. E neste momento, quando Senaqueribe, através de um dos seus generais, Rabsaqué, ele cerca a cidade de Jerusalém, ele começa uma guerra psicológica, uma tortura psicológica. Ele começa a enviar Rabsaqué com cartas até os muros de Jerusalém. Eu preguei há pouco tempo sobre este texto, que também está lá em 2 Crônicas, e também lá em Reis, também vai falar deste tema. E ali ele vai enviar Rabsaqué com cartas aos muros para afrontar o povo que estava cercado dentro de Jerusalém, para amedrontar o povo que estava sitiado dentro de Jerusalém. E ali, este general, com cartas de Senaqueribe, ele vai começar a gritar e entregar estas mensagens. E uma das perguntas que ele vai gritar é dizer: onde está o teu Deus? Vocês acham que nós, o meu senhor Senaqueribe, não vai conseguir conquistar vocês? E ele começava a gritar do lado de fora dos muros, afrontando numa guerra psicológica, tentando amedrontar o povo que estava cercado dentro de Jerusalém, tentando levar eles a se renderem. E ele falava: vocês vão morrer de fome, o rei de vocês não se importa com vocês, o rei Ezequias, ele não se importa com vocês, ele vai deixar que vocês morram aí dentro de fome, vocês estão cercados, vocês não têm como escapar. E ele vai começar a afrontar até mesmo o Deus de Israel, ele dizendo: onde está o Deus de vocês? Vocês acham que ele vai livrar vocês dos nossos deuses? E naquele momento, irmãos, era o momento mais terrível na história de Judá. A história do último povo que ainda permanecia puro estava sob risco. O povo estava cercado. O inimigo estava à porta, afrontando, mexendo com o psicológico, com o emocional do povo. Eles, além de saquear todas as 46 cidades ao oeste de Judá, quando eles chegaram próximo de Jerusalém, eles vão destruir todas as fontes de água que levavam a água para dentro de Jerusalém. E era numa estratégia de matá-los de fome e de sede. E eles começam a gritar do lado de fora. E muitos que estavam sobre os muros, como eu preguei há pouco tempo, eles se entregavam, eles fugiam e saíam da cidade, fugindo para o lado da Assíria, se rendendo a esta pressão desta guerra psicológica. Porém, amados, é neste momento, no capítulo 1 de Isaías 37, que o rei Ezequias, ao ouvir tudo isso, ao receber esta mensagem, ao receber estas cartas vindas de Senaqueribe, que estava acampado não ali em redor de Jerusalém, só estava o exército e um general, Rabsaqué, ele vai entrar na casa do Senhor. Olha o que diz no versículo 1 de Isaías 37. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. Ele se humilhou e ele entrou na casa do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Neste primeiro ponto, nesse contexto que eu estou trazendo deste momento da história de Judá e do profeta Isaías e do rei Ezequias, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, o único lugar que nós encontramos refúgio é na presença do Senhor. Ele entrou para a casa do Senhor. Nós vivemos um tempo que as pessoas passam por algumas batalhas, passam por algumas frustrações, passam por algumas decepções e elas fogem da casa do Senhor, elas fogem da presença do Senhor, elas querem parar de servir ao Senhor, elas querem parar de fazer a obra do Senhor. Ei, você que está me ouvindo nesta noite, não pare de fazer aquilo que Deus tem te ordenado, não saia da presença do Senhor, porque é o que o inimigo mais quer, que você pare de ir para a igreja, que você pare de ser crente, que você pare de exercer o seu chamado, que você pare de orar,
orar, que você pare de buscar o Senhor, que você pare de jejuar, que você pare de ler a Bíblia. É o que o inimigo mais quer. E ele montou armadilhas em volta da sua vida, para que você desista, para que ele possa te escravizar, te aprisionar. Porém o rei Ezequias, ele sabia que ele servia, ele não se prostrou diante daquelas afrontas, ele não se rendeu àquelas afrontas, ele não se entregou ao rei Senaqueribe e ao seu súdito que estava ali à sua porta, ele não se estremeceu diante daquele exército que estava diante dele. Antes, ele temeu ao Senhor, ele rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco, se humilhou, entrou na casa do Senhor. E aqui, amados, eu quero começar com o primeiro tópico, respondendo a primeira pergunta: quem é o Senhor dos Exércitos? O rei Ezequias sabia muito bem quem ele era. Este rei, o rei Ezequias, que foi um dos melhores reis de Judá, que foi um dos reis que fez uma reforma espiritual na cidade, na nação, que trouxe o povo de volta à adoração ao único Deus, que quebrou os altos de Baal, que tirou a adoração a outros deuses, que levou o povo a adorar somente ao Senhor. O rei Ezequias sabia quem era o Senhor dos Exércitos. E ele vai, amados, definir, trazer um conceito, uma definição, através da sua adoração. Quando ele entra no templo e ele rasga suas vestes, e ele se cobre com panos de saco e entra na casa do Senhor, ele vai trazer uma definição de quem era o Senhor dos Exércitos para ele e para a nação de Judá. Olha o que diz aqui no versículo 16, no versículo 15 e no versículo 16 do capítulo 37 de Isaías, respondendo essa primeira pergunta, no primeiro tópico: quem é o Senhor dos Exércitos? E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Sabe qual a palavra que ele está clamando aqui? Ele entra na casa de Deus e ele diz: o Yahvé dos Exércitos, o Deus de Israel. Sabe o que significa essa palavra Yahvé? O grande eu sou, o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Este é o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o mesmo que enviou Moisés até Faraó. Quando Moisés ele vai até Faraó, quando o Senhor chama Moisés e diz para ele: Moisés, vai até Faraó e fala para ele libertar o meu povo, deixar o meu povo ir, para que possa me adorar, Moisés. E Moisés pergunta para o Senhor: Senhor, e quem eu farei, quem eu falarei para o rei, para Faraó que está me enviando? E o Senhor diz para Moisés: fala para Faraó que o grande eu sou está te enviando. Isso, amado, já basta. Quando o grande eu sou entra na causa, quando o grande eu sou entra na batalha, o diabo bate em retirada, porque ele é o Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! É isso que o rei Ezequias está dizendo. Quem é o Senhor dos Exércitos? Ele é o Deus de Israel, que habita entre os querubins. O seu trono está nas alturas. O seu trono transcende esta terra. O seu trono está acima de todas as coisas. O seu trono está entre os querubins. E ele continua dizendo: tu mesmo és, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor é que comanda os exércitos, o Senhor é que comanda os céus, o Senhor é que comanda as terras, é o Senhor que é o Deus de todas as coisas, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o grande eu sou. Este é o Deus, este é o Senhor dos Exércitos, amados, aquele ao qual o rei Ezequias entrou na casa de Deus e se dobrou diante dele. Ele não se dobrou diante dos homens, ele não se dobrou diante dos exércitos, ele não se dobrou diante da dificuldade,
Ele não se dobrou diante das afrontas, mas ele se dobrou diante do Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, aquele que está sentado entre os querubins, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Quantas pessoas têm se dobrado diante do problema, quantas pessoas têm se rendido à dificuldade, quantas pessoas têm desistido de caminhar, se rendido à sua dificuldade, quantas pessoas. Mas o rei Ezequias não. O rei Ezequias nos dá o exemplo de um homem que sabia quem era o Senhor dos Exércitos, e somente a ele, e somente diante dele, ele prostrou. Ele está dizendo: o Senhor dos Exércitos, só tu és Deus, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. E sabe o que eu vejo, amados, quando eu olho para o versículo, a partir do versículo 27, quando o Senhor vai responder, Ezequias está na casa de Deus orando, e ele manda os sacerdotes, no versículo 2, ele envia Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de panos de saco. Ele manda até o profeta Isaías. Ele está orando, e o profeta era estabelecido para trazer a resposta de Deus naquela época, e o profeta Isaías estava lá, pronto já com a resposta para o rei Ezequias, porque aquele que ora tem resposta de Deus, aquele que busca tem resposta de Deus. Se você quer ter resposta na sua vida, comece a buscar, comece a se render, comece a se humilhar diante desse Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, e ele tem resposta para a sua vida. E o rei Ezequias, ele envia mensageiros até o profeta Isaías para saber a resposta de Deus à sua oração, a resposta de Deus ao seu clamor, a resposta de Deus mediante aquele problema que ele estava enfrentando com a cidade cercada pelo grande exército assírio. E a Bíblia vai mostrar, amados, no versículo 21 de Isaías 37, então o profeta Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, quanto ao que pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Então ele começa a profetizar a resposta de Deus para a vida de Ezequias, a respeito do grande exército que estava à sua porta, a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, a respeito das afrontas que estavam sendo feitas às portas e aos muros de Jerusalém, a respeito de toda humilhação, de todo o ataque que o povo de Judá estava sofrendo. E amados, quando eu vejo aqui no versículo 27 de capítulo 37, na resposta de Deus para o rei Ezequias, diz assim: por isso os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Ele estava falando o que estava acontecendo com os povos onde o exército assírio marchava. Os povos ficavam atemorizados, os povos fugiam, eles ficaram envergonhados, tornando-se como a erva do campo, sendo queimados e destruídos. Mas quando chegou na porta de Jerusalém, algo diferente aconteceu. No versículo 28, o Senhor diz assim: porém, eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Numa definição do Senhor dos Exércitos: o Senhor dos Exércitos sabe de todas as coisas. Aleluia! O Senhor dos Exércitos é um Deus onisciente. Ele conhece o seu andar, ele conhece o seu levantar, o seu deitar, e ele conhece o furor que é levantado não contra o povo, mas contra o Senhor, porque aquilo que vai contra a igreja vai contra o Senhor dos Exércitos. Aquilo que vai contra o seu povo vai contra o Senhor. Então Deus está mandando uma resposta como aquele que sabe de todas as coisas. Eu conheço o andar deste povo da Síria, eu conheço a fúria deles, e não é contra você, Ezequias, é contra mim, é contra o teu Deus. Essa é a resposta de Deus, é o começo da resposta de Deus para Ezequias. Quem sabe Deus está falando com você nesta noite. Não se preocupe com aqueles que têm se levantado contra você, não se preocupe com o furor do diabo contra a sua vida, porque não é contra você, é contra mim, o teu Deus. É o que Deus está falando com o profeta Ezequias, com o rei Ezequias, através do profeta Isaías. E a segunda coisa que eu aprendo como definição de quem é o Senhor dos Exércitos,
O Senhor dos exércitos está no controle de todas as coisas. Porque aquele que tem todo o poder, logo ele sabe de todas as coisas. E ele está dizendo, eu sei, essa fúria da Síria não é contra vocês, é contra mim. É contra o Deus de Israel. Agora a luta não é mais com vocês, é comigo. E aquele que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas, é o único que está no controle de todas as coisas. Olha o que o Senhor diz no versículo 29. Por causa do teu furor contra mim, ele está respondendo ao furor da Síria contra ele. Ele pegou a batalha do rei Ezequias para ele. O Senhor tomou a luta de Ezequias. Agora não é mais de Judá, agora é do Senhor dos exércitos. Esse é o Senhor dos exércitos. Esse é o Senhor que nós servimos. Ele pega nossas lutas para ele. Ele pega as nossas batalhas impossíveis para ele. Você precisa entender isso, meu irmão. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância que subiu até os meus ouvidos, portanto, colocarei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Amados, isso é maravilhoso. Olha a resposta que Deus está dando para o rei Ezequias através do profeta Isaías. Fala para Ezequias, Isaías, fala para o meu servo que não se dobrou diante dessa perseguição, diante dessas afrontas. Fala para o meu servo o rei Ezequias, Isaías, que veio me buscar. Fala para ele que eu vou colocar o meu anzol no nariz deste exército, no nariz do rei Senaqueribe, no nariz deste povo, porque a arrogância deles subiu até os meus ouvidos, e eu porei meu anzol no nariz deles, e os meus freios, o meu freio nos teus lábios, nos lábios deste povo de Senaqueribe e o povo da Síria e do exército da Síria, e os farei voltar pelo caminho por onde eles vieram. É interessante, irmãos, porque o simbolismo do anzol colocado no focinho, para aqueles aí que gostam de usar pince, cuidado, porque o pince aqui no nariz, essa argola no nariz, significa que você é escravo de alguém. E cuidado, porque se não é o Senhor que mandou você colocar isso aí, pode ser a sua carne, pode ser a sua vontade, e aí você é escravo da sua carne, e automaticamente a sua natureza caída, você passa a ser escravo do pecado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, cuidado com os costumes do mundo, porque às vezes são coisas que lá no mundo já são consagradas, e são coisas de escravidão do diabo, e você às vezes está usando sem saber o que é isso, o significado por vontades próprias, e você passa a ser escravo da sua vontade. E esse significado dessa argola no nariz, o simbolismo deste anzol que colocava numa argola, que colocava no nariz das feras, era para torná-las mansa e de fácil para lidar, através da dor. Aqui era o ponto que mais doía, e quando eles puxavam, o animal se rendia, ele ia para onde puxava, porque doía, e para não sentir a dor, o animal se rendia, as feras se rendiam. E é interessante que nos momentos antigos, principalmente os assírios, eles usavam estas técnicas. Quando eles conquistavam algumas nações, alguns povos, eles pintavam, eles colocavam esses ganchos, essas argolas nos narizes dos seus cativos, e eles os conduziam através dessas argolas para onde eles iam, passando uma corda, uma corrente, escravizando as pessoas. Cuidado, e o Senhor está usando o mesmo termo, as mesmas coisas, para que, fazendo uma alegoria, para que Ezequias entendesse como que Deus ia dar o livramento, que ele ia colocar essas argolas no exército da Síria. É uma metáfora, irmãos, é uma alegoria. O que Deus está dizendo? Eu vou levá-los para onde eu quero, porque eu estou no controle. Deixa comigo, Ezequias. Eu vou fazê-los voltar pelo mesmo caminho que eles vieram. O Senhor dos exércitos está no controle de todas as coisas. Ele está dizendo, eu vou fazer eles voltar
Fica tranquilo, Ezequias. E todos nós conhecemos a história, irmãos. De repente, o anjo do Senhor visita este exército e mata 185 mil soldados. Ah, Deus maravilhoso! Oh, Deus poderoso! E Deus dá o livramento para o povo de Judá. Deus dá o livramento para Ezequias. Aí, amados, o rei Senaqueribe chega a notícia da morte dos seus soldados. Ele acontece exatamente como foi profetizado através do profeta Isaías. Ele volta pelo mesmo caminho que ele veio. Ele vai para a casa dos seus deuses. Ele vai para a casa de Dagon. Ele vai para a casa dos deuses que eles adoravam naquela época. Ele começa a perguntar aos seus deuses o porquê da derrota. Ele ficou confundido. É assim que Deus faz com os seus inimigos. É assim que Deus faz com os inimigos da igreja. É assim que Deus faz com os inimigos dos seus servos. Ele confunde os nossos inimigos. Esses ficarão confundidos, aqueles que te perseguem. É o que Deus faz. Ele voltou confuso. Ele vai para o templo dos deuses deles para perguntar o porquê da derrota. E a Bíblia diz que os seus próprios filhos entram no templo e matam o próprio pai. Ah, amados, ai daquele que mexer com a menina dos olhos de Deus. Ai daqueles, amados, que mexer com a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que está fechando o cerco, mas também no meio de tudo isso, dessa confusão, está se montando, está se mobilizando no horizonte uma perseguição contra a igreja, uma perseguição contra os pastores. Temos visto pastores sendo presos porque estão pregando a palavra, porque estão pregando contra o pecado, e pastores estão sendo processados e muitas vezes estão sendo levados para a delegacia porque querem pregar a palavra. Uma perseguição está sendo montada às escondidas no horizonte contra a igreja do Senhor. Mas não se preocupa não, porque o zelo do Senhor dos Exércitos vai agir no meio da igreja, vai agir em favor da igreja. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ele está no controle de todas as coisas. Ele move reinos, Ele move o coração de reis, para que a promessa dele se cumpra no meio do seu povo, na igreja dele. É o que o Senhor fez aqui, através da adoração e da humildade do rei Ezequias. Mas a segunda pergunta que eu quero responder nessa noite é: o que faz o zelo do Senhor dos Exércitos? O que faz o zelo do Senhor dos Exércitos? A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 37, no versículo 32, a parte B, que o último versículo que nós lemos para pregar esta palavra, diz assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fará isto o que, irmãos? O que o zelo do Senhor dos Exércitos faz? Sabe o que o zelo do Senhor dos Exércitos fará? Que o Senhor estava profetizando, dizendo que Ele faria. E quando o Senhor fala, Ele cumpre. Quando o Senhor fala, Ele não volta atrás. Ele cumpre aquilo que Ele te promete. Ele cumpre aquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida. Ele cumpre os teus desígnios. Ah, aprove Jó entender isso. Jó 42. Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Jó entendeu que mesmo passando por mortes e enfermidade, os propósitos do Senhor se cumpririam na vida dele. E é exatamente isso que eu quero trazer para você. O que o zelo do Senhor faz? O zelo do Senhor fará isto. O que? A primeira coisa que eu aprendo que o zelo do Senhor dos Exércitos faz, traz livramento e amparo. Abra sua Bíblia no versículo 33 ao 35 de Isaías 37. A primeira coisa que o zelo do Senhor dos Exércitos faz é trazer livramento e amparo. Olha o que diz a partir do versículo 33 do capítulo 37 de Isaías. Diz assim: amada igreja, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, Senaqueribe, e o seu exército: não entrará nesta cidade, nem lançará nem flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Eu não sei se você está entendendo que Deus está falando contigo. Eu estou dizendo que existe um Senhor dos Exércitos, que Ele tem todo o poder, e esse Senhor dos Exércitos é um Deus zeloso, e este Deus zeloso, através do seu zelo, Ele tem livramento para a sua vida. Olha o livramento que Ele vai profetizar para o rei Ezequias na casa do Senhor.
Senhor, na presença do Senhor. Mas entenda, se você quer livramento do Senhor, busca a presença dEle, esteja no centro da vontade dEle. Porque o rei Ezequias, ele estava na casa do Senhor, ele entrou na casa do Senhor, ele estava no centro da vontade de Deus. Oh, aleluia! Oh, coisa maravilhosa, irmãos! E o zelo do Senhor fará isso. Fará o quê? Trará livramento e amparo. Primeiro livramento, versículo 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não vai entrar. Ele está dizendo para o rei Ezequias: fica tranquilo, Ezequias, este exército não vai entrar nesta cidade. Fica tranquilo, Ezequias, esse exército não vai lançar flecha alguma contra esta cidade. Fica tranquilo, meu irmão, tampouco ele virá perante ela com escudo e não levantará trincheira contra ela. Oh, aleluia! Sabe por quê? Quem ia pelejar esta batalha é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. E pode alguém lançar flecha contra o Senhor? Pode alguém se levantar contra este Deus vivo? Pode alguém zombar deste Deus vivo e permanecer de pé? A palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Ah, nós vimos aí no último carnaval que aconteceu, zombaram do Deus vivo, representando Jesus como homossexual, como gay, fazendo de Jesus chacota no meio das ruas, na Avenida Paulista. Cadê o carnaval? Já não teve ano passado, já não teve este ano, e vai caminhar para não ter. Sabe por quê? De Deus não se zomba! De Deus não se zomba! Oh, aleluia! Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você, meu amado. Onde está a tua confiança? Quem sabe você está batido, Deus já está falando contigo. O meu zelo tem livramento para a sua vida. O meu zelo tem livramento para a sua casa. O meu zelo tem livramento para a sua família. Me busca, me busca, me busca. Oh, aleluia. O problema é que as pessoas querem zelo de Deus, mas não querem buscar. Não querem buscar. E o Senhor está falando através da palavra dele: não vai haver guerra aqui, não vai haver flecha nenhuma contra esta cidade, não vão entrar nessa cidade, nem os escudos deles vocês vão ver, não vai vir. Meu Deus do céu! E no versículo 34, o Senhor vai dizer: pelo caminho por onde vier, por este voltará, porém nesta cidade eles não vão entrar. E no versículo 35, agora Deus não traz só livramento, agora Deus quer trazer o amparo. Agora o zelo do Senhor dos Exércitos vai trazer amparo. Versículo 35 de Isaías 37, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Porque eu, o Senhor dos Exércitos, o meu zelo fará isso. Ampararei. Sabe o que significa essa palavra amparar? É você estar caindo, vem uma mão para te segurar, sabe? Quando você estava aprendendo a andar de bicicleta com o teu pai, sabe? Quando você estava aprendendo a caminhar, quando era pequeno, aqueles primeiros passos, e o pai fica ali assim, ó, ou ensinando a andar de bicicleta, ou para a criança quando está dando os primeiros passos, o pai fica ali para quê? Para amparar. Assim é o zelo do Senhor dos Exércitos. O zelo dele faz isso, irmãos, nos ampara. Quando nós estamos para desanimar, quando nós estamos para desistir, o Senhor coloca as mãos e diz assim: não, meu filho, não é hora de parar. Não, meu filho, você não vai cair. Não, meu filho, eu tenho livramento para você. Não, meu filho, eu tenho promessa na sua vida, eu vou te amparar. É o que Deus está falando com um profeta, através do profeta Isaías, com o rei Ezequias. Eu ampararei esta cidade para a livrar. Deus tem amparo para a sua vida. Deus tem consolo para o seu coração. Deus tem cura para a sua alma. Sabe, irmãos, nós oramos para que Deus cure de Covid, de câncer, de qualquer enfermidade. Mas tem momentos que Deus não vai curar, porque a vontade dele é soberana. Mas tem algo que você precisa saber: a nossa alma, se você deixar, Deus vai curar em todo o tempo. Porque o corpo ele vai perecer, mas a alma, através da palavra de Deus e do sangue de Jesus, ele traz cura, ele traz perdão em todo o tempo, quando nós deixamos ele trabalhar. Se você entender isso,
o zelo do Senhor quer não parar você. E você vai poder andar mesmo sitiado, mesmo cercado por problemas, mesmo rodeado por uma multidão de um exército. O Senhor tem amparo e livramento para a sua vida, porque o zelo do Senhor dos exércitos faz isso. Mas para terminar, amados, na terceira e última pergunta que eu quero responder, para encerrarmos esta mensagem: para quem é o zelo do Senhor dos exércitos? Para quem? Para quem que é o zelo do Senhor dos exércitos? Abra sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 63. Isaías caminhando para encerrar este livro. Esse livro tem 66 capítulos. E Isaías caminhando para encerrar, fechar este cano, este livro. Ele vai dizer algo tremendo ali em Isaías capítulo 63. A Bíblia, a partir do versículo 7 até o versículo 19, Isaías vai começar a fazer uma oração de ação de graças ao Senhor, pelos livramentos, pelo zelo do Senhor. Isaías começa a orar, ali em Isaías capítulo 63, do versículo 7 ao 19, Isaías começa a escrever a sua oração, para que a nação lesse, para que a igreja lesse, para que fosse pregado nos dias de hoje. Eu quero chamar a sua atenção, para o versículo 15 de Isaías 63, ele vai dizer assim: atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde está o teu zelo, Senhor, e as tuas obras poderosas? Em outras palavras, ele está dizendo: para quem é o teu zelo, Senhor? Onde o Senhor manifestou o seu zelo? Onde está o seu zelo? Para quem o Senhor já manifestou o teu zelo e as tuas obras poderosas? E se você perceber, no versículo 10, ele vai dizer que o povo de Israel foi rebelde. Isaías 63, no versículo 10, ele vai falar que o povo foi rebelde e eles contristaram com o Espírito Santo, eles entristeceram o Espírito Santo através da desobediência, através da rebeldia. Mas no versículo 11, ele vai dizer: todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora ao que fez subir o mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso, versículo 12, ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, para o fazer para si um nome eterno. Ele está dizendo: onde está o zelo? Para quem foi o zelo? Olha lá atrás, foi com meu servo Moisés, quando ele estendeu as mãos e as águas se fenderam, quando ele tocou na água com o cajado e as águas se fenderam e aquele povo passou a pés enxutos. Eu quero chamar a sua atenção para exatamente neste momento de Moisés, no começo deste povo sendo estabelecido como nação, que Deus vai mostrar que Ele é um Deus zeloso, que vai aparecer a primeira vez essa palavra zelo na Bíblia. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, bem rapidamente. A Bíblia diz assim, depois se você quiser ler em casa, eu vou estar lendo, mas se você quiser anotar aí, Êxodo capítulo 20, no versículo 5 e 6, e depois Deuteronômio 4, 23 e 24, quando o Senhor vai dar os 10 mandamentos, os mandamentos dele para Moisés, para ele entregar para o povo. Era uma nação que estava se iniciando, era uma nação que estava se formando ali nos seus primeiros passos. E olha o que Deus vai falar aqui no versículo 5, a partir do versículo 5 de Êxodo capítulo 20 e no versículo 6: não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 6: e faço misericórdia às milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Sabe para quem é o zelo do Senhor? É para aqueles que amam a sua palavra.
é para aqueles que amam o Senhor, aqueles que guardam e andam nos mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos, mandamentos. Temer exige amar, temer exige estar no centro da vontade e anda nos teus caminhos. Feliz será, e do suor do teu rosto comerás e te irás bem. Sabe para quem que é o zelo do Senhor? Para aqueles que obedecem a tua palavra. O sol é para justos e ímpios, mas a sombra é para aqueles que servem ao Senhor. É para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. A sombra é para aqueles que obedecem e guardam os mandamentos do Senhor. E Moisés entendeu isso, amados. E lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 23 e 24, quando o Senhor falou para Moisés que ele não entraria na terra prometida, ele vai deixar um conselho para o povo. As últimas palavras dele para o povo de Israel, ele vai dizer assim para o povo: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós imagem de escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor, o teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Eu quero chamar essa atenção desta palavra. Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Um fogo que consome e um Deus zeloso. As palavras estão interligadas, explicando o zelo de Deus. E esta palavra, essa palavra grega, que ela é traduzida, um fogo que consome, para o grego, do hebraico para o grego, eles usam a palavra zeim. Essa palavra zeim é a raiz da ideia de zelo, que vem, e essa palavra zelo vem, ela é proveniente da palavra latina, do termo latino zelos. Então a palavra zelo é proveniente da palavra grega, que é proveniente do hebraico zeim, que significa borbulhar, ferver, e da onde evoluiu, da onde surgiu a ideia da palavra, a raiz da palavra zelo, que vem do termo latino zelus, zelus. Daí saiu a palavra zelo, que também significa ferver, borbulhar. O que eu aprendo com isso? O zelo do Senhor é para aqueles que estão fervendo da presença de Deus, daqueles que estão borbulhando da vontade de Deus, daqueles que estão cheios do fogo da presença do Deus vivo, dos mandamentos de Deus. Eu aprendo aqui, irmãos, que a vontade de Deus, o zelo de Deus, não é para todos. Não, o zelo não. O zelo, amados, é para poucos. E quando voltamos para a palavra de Deus, em Isaías, capítulo 37, nós podemos perceber isso, que o zelo não é para todos. Eu preguei na semana passada que o profeta Amós profetizou contra a nação de Israel e contra a nação de Judá, para que eles se arrependessem. E a nação de Israel no norte, ela não se arrependeu, e Deus levantou a Síria e consumiu com a nação, que acabou com a nação, e a nação foi destruída, e a nação foi dissipada. Mas quando chegou na nação de Judá, através do rei Ezequias, a nação se voltou para o Senhor. Então o zelo do Senhor entrou em ação. Mas notem que não foi para todos. Notem que não foi para todos. Então o zelo do Senhor, irmãos, está sobre aqueles que estão debaixo de obediência. Não adianta você ser rebelde, desobediente, não busca a palavra do Senhor, não guarda no seu coração e não procura andar na palavra de Deus e você querer o cuidado dele. Não adianta. Não adianta, você não vai ter o zelo do Senhor. Em algum momento vai dar errado na sua vida. O zelo do Senhor é para aqueles que estão debaixo da aliança com Deus. Como está a sua vida com o Senhor? Como está a sua vida com o Senhor? Como está a sua aliança com o Senhor? E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós podemos perceber isso a partir do versículo 31. Olha o que a Bíblia diz: porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes. A palavra restou também vai sair também aqui no versículo 32. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, ou o restante. Porque remanescente significa aquele que resta, os poucos que confiaram e permaneceram dentro da cidade.
Os poucos que confiaram, que obedeceram, que ouviram a voz do Senhor, que Ele entraria com zelo, com livramento, com amparo, e eles confiaram e obedeceram ao Senhor, e não se entregaram, e não desceram do muro se entregando para a Síria, mas continuaram dentro dos muros, confiando no Senhor. O restante, sabe o que vai acontecer com este povo? Com o restante, com aqueles que sobraram, eles voltarão a lançar raízes para baixo e darão fruto para cima. Sabe o que eu vejo aqui? O zelo do Senhor é para aqueles que obedecem a sua palavra, que andam no centro da sua palavra. E o zelo do Senhor, Ele restitui tudo aquilo que nós perdemos na nossa caminhada, tudo aquilo que um dia o diabo tentou nos tomar. Olha, quando você lê o versículo 30, diz assim: e isso te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer. O que Deus está falando? Está dentro da cidade cercado, só tem a comida que está aí dentro, coma e beba o que espontaneamente estiver aí. No outro ano, coma também o que daí proceder. Era um ano de aperto. Quantas vezes as nossas vidas é assim? Passamos um ano de aperto, 2 anos de aperto. Nós estamos entrando em 2021, também está sendo um ano de aperto, um ano de lockdown, um ano ao qual as igrejas não podem abrir, ter os cultos presenciais, um ano no qual muitos têm perdido emprego, muitos têm perdido familiares. Mais um ano de aperto. Passamos o primeiro ano, mas a Bíblia está dizendo, como que daí proceder? Se você está de pé, dê graças a Deus. Se você chegou até aqui, come o que estiver aí, aquilo que Deus abriu, coma disso, viva daquilo que Deus tem te sustentado. Ah, pastor, mas está pouco. Ah, pastor, só tem um macarrão para comer. Ah, pastor, só tem um ovo. Coma dando graças a Deus, o que daí proceder. Mas no segundo ano, mais uma vez, um ano de aperto. Mas no terceiro ano, no versículo 30 de Isaías 37, porém, no terceiro ano, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os frutos dela. Ei, amados, o zelo do Senhor vai trazer para nós ainda um tempo de plantar, de a gente voltar a plantar, e nós vamos colher, nós vamos voltar a plantar, nós vamos voltar a cultuar, vamos voltar a estar juntos. Se não for nesta terra, vai ser no céu. Se prepara, porque vai chegar o ano da colheita na minha vida e na sua vida, na igreja do Senhor. É a palavra dele que está dizendo, e no versículo 32, porque os que restaram em Jerusalém, os remanescentes, aqueles que confiaram, eles plantarão, lançarão as raízes para baixo, mas vai dar fruto para cima. Eu quero convidar a Stephanie para estar presente aqui. Aleluias. Irmão Gabriel, nós vamos cantar mais uma vez. Que a bênção. Agora você vai cantar diferente, você entendeu a palavra. O Senhor dos exércitos, o zelo do Senhor está trabalhando em teu favor. Um Deus todo-poderoso que sabe de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus zeloso, e o zelo do Senhor traz livramento, e o zelo do Senhor traz amparo, o zelo do Senhor traz restituição daquilo que o diabo tentou tomar de você, o zelo do Senhor traz restauração de lá. Quantos perderam o casamento, quantos perderam a aliança com o Senhor? É tempo de restituir na sua vida, irmãos. Este tempo que nós estamos passando, irmãos, é tempo de você recuperar o que você perdeu na sua caminhada. É o que o Senhor está falando com você. Quantos perderam a sua intimidade com Deus? Quantos perderam o seu relacionamento com Deus? Não conseguem mais chorar na presença do Senhor, não conseguem mais sentir a alegria do Espírito Santo, não conseguem mais sentir a alegria da salvação. Deus quer restituir isso na sua vida. Você vai voltar a lançar as raízes para baixo e vai dar fruto para cima. Está na hora de você se humilhar na presença do Senhor, e isso é lançar raízes para baixo, e vai nascer frutos para cima. Aleluia! Aleluia! É o que o Senhor está falando com você nessa noite. Os remanescentes, os que restaram, os que confiaram até o fim. Quem sabe você está em um momento como o rei Ezequias, por um fio. É a última cidade, conquistou 46 cidades, só faltava Jerusalém. Era um fio, era o último, a última cidade, era o limite das forças de Judá para a nação ser conquistada. Mas quando chega no limite do homem, entra Deus trabalhando com o impossível.
Quem sabe você já está no limite e Deus, através desta palavra, está dizendo: me obedeça, se humilhe, volte, e eu vou mostrar o meu zelo para com a sua vida. Eu vou mostrar o meu zelo com a sua casa, porque eu tenho zelo. Eu sou um Deus zeloso. Eu zelo pela minha palavra, eu zelo para cumprir, eu zelo com a minha igreja. Deus é um Deus zeloso, irmãos. Ele não vai desamparar a igreja. Às vezes nós temos visto tantos crentes desesperados, tantos crentes, amados, de um lado para o outro. O que eu vou fazer, pastor, e agora? Ei, fica tranquilo. O zelo do Senhor dos Exércitos traz amparo, traz livramento. E Ele está conosco, Ele está com você nessa noite, em nome de Jesus. O profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, ele vai responder assim: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Porém, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. E todos nós conhecemos bem a história de Elias. Às vezes, amados, nós queremos que um Deus zeloso, o zelo do Senhor dos Exércitos, age em nossa vida. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta para encerrar essa mensagem. Você tem sido zeloso com o Senhor? Você tem sido cuidadoso, tem aplicado um grande empenho em permanecer na presença do Senhor? Ou servir ao Senhor para você é uma coisa banal? Eu vou na igreja porque minha mulher vai, porque cantam os louvores bonitos, o louvor canta bem. Não é assim, irmãos. O Senhor conhece tudo, Ele conhece o teu levantar, o teu deitar, Ele conhece o mais profundo da sua alma. É preciso ser zeloso com Ele, é preciso ser zeloso na vida. Quantos namoros indecorosos nós temos visto nos dias de hoje, dentro da igreja, e às vezes os namoros indecentes, fora, sozinho, em quartos, em casa. Quantos namoros têm afastado a santidade, a presença também vai afastar o zelo de Deus. Quantas pessoas dentro da igreja é uma coisa, fora de lá põe uma máscara, hipocrisia, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do irmão, não está nem aí para a obra do Senhor, degrine a imagem da igreja, não tem zelo com a obra do Senhor. Amados, nós também precisamos ser zelosos. Elias, ele está dizendo: eu tenho sido extremamente zeloso para com o meu Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. E nós vimos, na hora que ele vai confrontar o rei Acabe, e através da palavra de Elias, não vai chover por 3 anos e meio. E o Senhor diz para Elias: vai para o ribeiro de Querite. Era um lago, era um ribeiro de águas. Como assim Deus manda a gente para um ribeiro e parou de chover, vai secar? Mas fica tranquilo, Deus vai entrar com providência. E lá Deus mandava os corvos levar pão e carne para Elias. Quando o ribeiro secou, ele bebia água. Deus disse: vai para a viúva de Sarepta. E lá Deus providenciou alimento para Elias. Quando Elias estava desanimado, quando o povo desobedeceu a aliança, não quis mais ter zelo com as palavras de Deus, e Elias pediu a morte, angustiado. O Senhor tocou nele e disse: Elias, levanta, olha aí diante de você, na brasa, pão fresco e botija de água. Come e bebe, porque ainda é longa a tua caminhada. E nessa noite, como profeta de Deus, eu estou profetizando sobre a sua vida. Tem o zelo de Deus sobre a sua vida. Ele está providenciando pão e água fresca para a sua vida, porque é longa ainda a nossa caminhada. Não está perdido. Podemos estar cercados por uma multidão de problemas. É Covid-19, é lockdown, é economia fracassando, é ciência confusa, os médicos confusos, mas o Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele é zeloso com a sua igreja. Ele não está confuso, Ele cuida de você. Feche os teus olhos, se coloque de pé. Coloque a sua mão no coração. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Enquanto a irmã Stephanie vai profetizar este hino sobre a sua vida, o irmão Mateus vai me dar a relação de nomes, para que nós possamos estar orando pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E
Aleluia, faça Senhor. brilhar Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. teu rosto Aleluia, Jesus. em Santo, santo, santo és o teu nome, Deus. conceda Digno é o Senhor de ser a adorado. graça Santo, 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 santo. de Aleluia, paz. Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aleluia, Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e de paz. Diga, diga. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se Que a bênção do Senhor se derrame derrame até 1000 gerações, porque o Senhor dos Exércitos é um Deus zeloso. E os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe. É Deus maravilhoso. Diante do teu reino e em ti, é contigo e de dia. Oh, Deus maravilhoso. Tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. Aleluia, É Jesus. contigo, Santo, santo, é santo, contigo, santo, É santo. contigo, é contigo, é contigo, é contigo, Feche os teus olhos neste momento, o louvor vai ficar bem suave, bem baixinho mesmo. Coloque a sua mão no seu coração. E com a outra mão, a mão esquerda, você põe no seu coração. E com a outra mão você levanta. Porque ao mesmo tempo que você vai receber sua oração, você também vai profetizar, como igreja do Senhor, sobre os pedidos que aqui estão colocados. Deus, eu quero orar pela tua igreja espalhada por toda a face da terra. Eu quero orar pela tua igreja, Senhor, que esteve presente, Pai, cultuando e adorando ao Senhor. É sinal, Pai, que é um povo zeloso. Porque mesmo, Pai, em tempos, Pai, de crise, mesmo em tempos, Pai, que nós estamos rodeados de tamanha, Pai, confusão, mortes, Pai, enfermidades, crises financeiras, todavia, Senhor, o Senhor dos Exércitos é um Deus zeloso, e o zelo do Senhor, Pai, traz livramento, traz amparo, traz cura, traz restituição. Pai, eu estou profetizando sobre a tua igreja, não só aqui em São José do Rio Preto, mas espalhada, Pai, por toda a face da terra, por toda São Paulo, por todo o Brasil, por todo o mundo, Deus. Eu estou profetizando, Deus, visita o teu povo com resposta, como foi para o profeta, para o rei Ezequias. Visita o teu povo, Deus, através desta palavra, com cura. Visita, Pai, o teu povo com amparo. Visita o teu povo com salvação, curando a alma, em nome de Jesus, Pai. Visita, Pai, a tua igreja espalhada por toda a face da terra. Aquele que está angustiado, em nome de Jesus, vai embora agora toda angústia, vai embora agora toda depressão, vai embora agora toda ociosidade, vai embora agora toda ansiedade, toda insônia. Eu estou profetizando agora, vai embora agora, em nome de Jesus. Seja curado,
pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do nome dele, que é um nome sobre todo nome, seja curado, seja restaurado, e que o zelo do Senhor alcance a sua vida, que a bênção do Senhor alcance a sua família, e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Agora eu quero convidar toda a igreja a levantar as mãos, que nós vamos levantar um clamor pelos pedidos de oração que foram apresentados aqui no decorrer dessa live, em nome de Jesus. Levanta suas mãos para cá, igreja, representando, a mão estendida representa que você está abençoando, que você está profetizando. Então erga as suas mãos, como eu estou fazendo aqui, e vamos levantar um clamor pelos pedidos de oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mediante esta palavra, nós estamos clamando, Pai, por estas famílias, Pai, que estão aqui, Deus, os nomes, Pai, pelos pedidos de oração. Oramos pela vida, Pai, da irmã Hilda. Pai, 6 anos, ela está buscando a cura de algo, e os médicos não têm as respostas para ela, mas o Senhor tem. Nessa hora, Deus, eu profetizo a cura na vida da tua filha, eu profetizo a cura, Pai, na família dela, Leonilde, Pai, que mandou o Senhor o pedido, Pai, pela esposa Hilda. Visita, Pai, a casa, Pai, do teu servo. Ele está pedindo pela esposa, ele está pedindo pela casa, em nome de Jesus. Pai, a vida da Célia, Michele, pede oração, Pai, para o Evanésio, Roque Filho. Visita, Pai, o Cláudio Barbarelli, visita, Senhor. Eles estão entubados com Covid, Pai, mas eu creio, Pai, no poder do teu nome. Pai, sopra vento, ar nos pulmões. Visita, Pai, UTIs agora, na vida desta família, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, pela família do Daniel, de Marília, que eu conheci essa semana. Pai, a enteada dele, de 17 anos, está fazendo um transplante de medula. Visita agora com cura. Eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre. O zelo do Senhor faz, o zelo do Senhor, um Deus zeloso para com a tua palavra, e a tua palavra que foi pregada aqui, Senhor. Visita, Deus. Pai, eu estou orando pela família da irmã Amanda, do irmão Léo, Pai. Deus, que perdeu a avó, a irmã Maria. Visita agora, Senhor. Visita os filhos, Pai. Deus, a mãe da irmã Amanda que está internada. Visita ela, Senhor. Deus, consola o coração desta família. Sustenta, Deus, em nome de Jesus. Leva consolo, leva fortalecimento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, a irmã Michele está pedindo oração, Senhor, para um bebê, Rafael, que nasceu prematuro. Terá que passar por uma cirurgia. Deus, visita agora. Eu profetizo, Senhor, um milagre. Eu profetizo a cura. Senhor, a vida da minha tia Rosa, lá em Valadares, Senhor. Eu estou orando pela vida dela. Ela está assistindo esta live, Pai, pedindo oração. Visita, Pai, a família, meu tio Wellington. Muito obrigado, Pai, pelo milagre que o Senhor fez na vida dele. Visita os filhos, Pai, a Maiara, a Letícia, a Maiana. Visita os genros, netos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a vida da irmã Ádila, que está pedindo oração, Deus, para os internados nos hospitais. Ela tem trabalhado nos hospitais, Pai, junto com os médicos. Está passando, Pai, por luta. Visita a tua filha, Senhor. Guarda ela, Senhor. Livra de todo mal os médicos, Pai, as pessoas enfermas que ela tem cuidado, juntamente com os médicos. Visita, Pai, os irmãos que trabalham nos hospitais da nossa igreja, a irmã Bruna, o irmão Eduardo, a irmã Jaqueline. Visita os teus filhos, Deus, o irmão Luiz, Pai, que trabalha na Unimed, nos hospitais. Guarda os teus filhos, Pai, de todo mal. A irmã Juliana, cobre, Pai, os teus filhos, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Pai, irmão Hugo está pedindo oração por ele, pela família dele. O Senhor sabe, Pai, o que eles estão enfrentando, mas nessa noite o Senhor está falando com o teu servo, com a família do teu servo. O meu zelo está trazendo livramento e amparo nessa hora. Eu profetizo sobre a vida do teu filho, Senhor. A irmã Sônia pediu, Senhor, oração para uma amiga chamada Geusa, que está com Covid lá em Uberaba. Visita também, Senhor, todos os pedidos do grupo de oração. Deus, eu estou apresentando ao Senhor, Pai, cada vida que está ali, Senhor, os familiares da irmã Aline, Pai, esposa do irmão Flávio. Ela pediu oração pela tia. Visita agora, Senhor, repreendendo todo o câncer, todo o Covid, cada pedido de oração do grupo, Deus, nós apresentamos ao Senhor. Pai, a vida da irmã Marina, que fez aniversário agora no dia 17, guarda a tua filha, abençoa a tua serva, Deus. Assim nós oramos, Pai, por toda a tua igreja, espalhada por toda a face da terra, Pai. O Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida dos teus servos.
e nós confiamos no Senhor, Pai. A nossa confiança não está, Pai, nos exércitos, nos problemas que tem nos cercado, mas está no Senhor dos exércitos, porque o teu zelo fará isso, trará livramento para as nossas vidas. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por cada um dos teus servos, Pai, que assistiu este culto, muito obrigado pela minha família, Senhor, que está aqui comigo, muito obrigado pela minha esposa, muito obrigado pelos meus filhos, muito obrigado pela igreja, Pai, Batista do Calvário, esta família, Pai, que o Senhor tem unido cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, com o zelo que cada um deles tem, Pai, de continuar mantendo a tua obra, ofertando, dizimando, através da conta da igreja. Muito obrigado, Senhor. O Senhor não tem deixado faltar. O Senhor é um Deus zeloso, que tem levantado homens e mulheres que também são zelosos com a tua obra, são zelosos com o Senhor. Muito obrigado por essa igreja, Pai, que o Senhor levantou aqui em São José do Rio Preto. Eu quero profetizar sobre a Igreja Batista do Calvário. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nós vamos plantar as raízes, lançar as raízes para baixo e vai dar fruto para cima. Profetizo sobre a igreja agora, em nome de Jesus. Ramanto que amandagai, churiamandagaço, riamanto que amandagaço, rimandagaço. Eu estou profetizando sobre a Igreja Batista do Calvário, a igreja ao qual o Senhor confiou, Pai, o pastoreio nas minhas mãos. Eu estou profetizando, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós vamos lançar as raízes para baixo e vamos colher os frutos para cima, em nome de Jesus, porque Deus é um Deus zeloso, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada um dos amados da igreja que esteve conosco nessa live, a minha família que esteve aqui conosco, juntos, fazendo este culto. Amanhã vai sair novas medidas. Se mudar alguma coisa, eu vou estar comunicando aos irmãos. A princípio, essa semana, possivelmente os cultos vão ser de casa também. Mas se mudar alguma coisa, nós vamos estar informando. Mas eu quero pedir que a igreja continue orando. Nós já estamos orando no grupo 24 horas. 24 horas de oração, mais de 60, né, guerreiros de oração estão ali orando, quase 70 neste grupo. Cada hora tem um irmão ali orando, à madrugada, de dia, de manhã, à noite, de tarde. E nós estamos clamando. Eu estou no propósito também com a minha família, orando 3 vezes ao dia. Vamos clamar, irmãos, pelo Brasil, pelas autoridades, pela nossa nação, pelo prefeito daqui de Rio Preto, para que Deus venha dar sabedoria, temor, para que Deus venha entrar com zelo em favor da igreja, que Ele venha fazer isso em amor ao Senhor e ao servo dele Davi e à igreja dele que está aqui ainda nesta terra. Então vamos orar pelas autoridades, orar para que venha passar esse momento. Está morrendo muita gente, então vamos estar clamando em nome de Jesus. Mas eu quero agradecer por você estar conosco, por você ter entendido esse chamado, por você ser tão zeloso a esta igreja. Agradecer aos meus familiares de Valadares que estão assistindo o culto, né, de Espírito Santo, né, de todo o Brasil, de fora. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa ter falado e abençoado a sua casa através deste culto em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que nós não estamos tendo culto presenciais, por isso a gente não faz o ofertório aqui, né? Mas você que deseja ofertar ou dizimar, eu não vou enviar pela lista de transmissão, porque nós entendemos que isso é um ato voluntário, não é nem por necessidade, nem por obrigação e nem por uma troca. Eu vou abençoar para me receber algo. Não é isso. É com alegria, é por amor e voluntariedade. É um ato voluntário. Então você que deseja ofertar ou dizimar, entra na página da igreja, tem lá os dados da igreja, do Pix e também da conta da igreja, para que você possa estar dizimando e ofertando, segundo Deus tem proposto no seu coração, como um homem e uma mulher zelosa e zeloso a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um dos amados. Faça assim com a sua mão. Eu quero dar a bênção apostólica nessa hora. Vamos continuar orando essa noite. Ainda vou estar clamando. Você que ainda tem um pedido de oração, pode enviar pelo WhatsApp, né? 1799-286-2442. Esse é o telefone da igreja de WhatsApp, o meu telefone. Nós estaremos aí te atendendo, fazendo oração, atendimento. Durante essa noite estaremos ainda orando, clamando pelo seu pedido. Ou então, manda mensagem, mesmo na página da igreja, e nós vamos estar orando pela sua vida. Amém? Quero dar a bênção apostólica e logo após nós vamos estar profetizando mais uma vez este hino, né, aos corações, que a bênção se derrame até 1000 gerações sobre a sua vida. Amém?
Agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus, Assim a seja. comunhão do Espírito Santo, Assim seja. seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos encerrar cantando e ministrando este hino sobre a sua vida. Fique à vontade para estar saindo, para estar em jantar e beber sua água. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença Oh, aleluia! acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Mais uma vez. Amém, amém, amém. Que bênção Se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, Oh, aleluia! diante, do teu lado e em ti. É contigo, é Amém. por ti. Diga. É contigo, Aleluia. é por ti. É contigo, é por ti. É contigo a bênção de Deus, o zelo do Senhor dos exércitos é sobre a tua vida. Então diga: Amém.